Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, cada coração, em cada lar que está nesse momento sendo representado por você que está nos assistindo. Que Deus nos dê uma noite de paz, tranquila na presença dele. Nós, mais uma vez, como nós fazemos a todo sábado, nós estamos trazendo um estudo da revista Visão Missionária. Dessa feita, quarto trimestre de 2020, é a revista que nós estamos estudando. O artigo de hoje, como todo sábado, que a revista Visão Missionária ela é repleta mesmo de artigos interessantes, textos interessantíssimos e enriquecedores para as nossas vidas. E o de hoje não é diferente. O de hoje é um artigo muito interessante, elucidou assim, algumas dúvidas que eu tinha em relação a ele, né? Que são lições de usar. São a história, né, da Arca do Senhor sendo trazida de volta a Jerusalém por Davi. E o pastor Samuel Meira Mouta, ele traz aí esse artigo muito interessante para as nossas vidas. Ele é gerente executivo de missões da Junta de Missões Nacionais. Ele traz assim esse assunto, né, essas lições grandiosíssimas para as nossas vidas. Mas antes de mais nada, eu convido você a fechar os seus olhos, nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus, pedir que Deus nos oriente, abençoe nossas vidas e nos use como instrumento nas suas santas mãos. Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o teu nome sobre toda a face da terra. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque só tu és Deus, és digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Nós te rendemos graças, ó Pai, porque mediante, ó Deus, todas as dificuldades, tu nos promoveste a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, para louvarmos o teu nome, engrandecermos o teu nome, sermos usados por ti na transmissão, Deus, da tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Abençoa, Deus, a cada lar, a cada vida, Senhor, que está, ó Deus, nesse momento nos assistindo. Tu sabes o que se passa na vida de cada um, nos corações e nas mentes, ó Deus, de cada um daqueles que nos assistem. Nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que tu sondes, ó Deus, retire de nós tudo que não te agrada, tudo que não te louva. Abre, Senhor, as nossas mentes, o nosso entendimento, para que possamos estar receptivos, ó Deus, à tua palavra. Retira de nós todos os paradigmas, todas as concepções pré-concebidas, ó Senhor, mas que possamos, ó Deus, nos ater àquilo que a tua palavra nos diz, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Lições de usar, artigo do quarto trimestre da revista Visão Missionária, escrito pelo pastor Meira Mouta. E o pastor ele já começa fazendo uma pergunta, uma indagação para nós, né, que é esta: você já decidiu tomar um atalho para ter êxito no que desejava e desviou-se da vontade de Deus? Você já procurou assim tomar alguns atalhos na sua vida cristã para alcançar seus objetivos e acabou no caminho se desviando da vontade de Deus, se desviando dos propósitos de Deus? Isso acontece muitas vezes conosco, né? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós pensamos rápido, nós queremos vantagens, né? Muitas vezes nós queremos encurtar caminhos para alcançar nossos objetivos, mas nem sempre, queridos, nem sempre nós conseguimos êxito neste processo. E aí, lendo essa indagação, eu me lembrei de uma vez que nós estávamos em Itabuna, precisávamos chegar a Brione e nós estávamos na rua e Robson resolveu encurtar caminho, né? Resolveu encurtar caminho porque uma vez nós pegamos o táxi nos levou rapidinho lá e voltou, e aí nós descobrimos que aquele caminho era mais rápido para chegarmos até a Brione, e nós resolvemos pegar o mesmo atalho que o taxista tinha pegado. Queridos, não foi fácil, quero dizer isso para vocês. Rodamos, aquilo que nós achávamos que seria mais rápido, né, nos fez ficar um pouquinho perdidos ali por Itabuna, e nós chegamos
mais tarde ao local que desejávamos chegar bem mais cedo. Se tivéssemos ido pelo caminho de costume, pelo caminho correto, né, nós teríamos chegado no tempo certo e não teríamos incorrido nesses erros. Muitas vezes isso acontece na vida cristã, né? Às vezes nós queremos pegar alguns atalhos nas nossas vidas cristãs. E isso aconteceu com o rei Davi. Ao realizar o seu sonho, a realizar o sonho da nação, de trazer a arca do Senhor de volta a Jerusalém, neste processo usar que com as melhores das intenções tentou evitar que a arca do Senhor caísse, é morto. Né? E essa história ela se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13. Que nós estaremos lendo nesse instante. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades, nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco. E tornaremos trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sião do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus a Quiriate Jearim. Então Davi e todo Israel subiu a Baalá de Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel se alegraram perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. A arca ficou, assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. É difícil, entender por que Deus usou de tanto rigor com Uzá. Às vezes eu li esse texto, sinceramente, e ficava imaginando assim, por que Deus matou Uzá? Por que Deus feriu a Uzá, sendo que ele estava evitando que a arca do Senhor caísse? Sendo que Deus é um Deus amoroso, um Deus tão bondoso, compassivo, um Deus misericordioso. Então por que, queridos, por que Deus matou o servo Uzá naquela situação? Essa parece também ter sido a crise que o próprio Davi vivenciou. Pois no versículo 11, a Bíblia nos diz que Davi se irritou, Davi ficou zangado com o Senhor, porque o Senhor tinha ferido a Uzá, porque o Senhor tinha matado a Uzá. Por que Deus fizera isso? A ausência, queridos, da arca do Senhor, a ausência da arca de Deus era remota, se remotava desde o tempo da época de Eli, quando os israelitas foram lutar com os filisteus e levaram a arca do Senhor até Siló, até o campo de batalha. Então os filisteus
Eles venceram a batalha, eles mataram os filhos de Eli e levaram a arca do Senhor para Asdod. Ali a arca do Senhor trouxe sérios problemas para os filisteus. E os filisteus devolveram essa arca aos moradores de Bet-Semes e estes aos moradores de Kiriat Jearim, onde ficou na casa de Abinadab por 20 anos. É isso que 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5 e o capítulo 7, versículo 2 nos diz. Nos dias de Saul não se consultou a arca do Senhor, porque não foi buscar, não teve como Saul buscar, não que ele não tivesse tido vontade de buscar, mas a Bíblia nos diz que ele teve até vontade de resgatar a arca do Senhor, mas, né, nos indica que Davi ele quis resgatar, mas depois ele desistiu de resgatar essa arca de Deus. E aí, ao assumir o reinado de todo o Israel, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele quis levar a arca do Senhor de volta a Jerusalém. E aí, o que foi que Davi fez? Davi consultou os líderes de Israel sobre esse propósito. Davi perguntou, né? E sendo apoiado por todos os líderes, sendo apoiado pelo povo, o povo também estava clamando que a arca do Senhor voltasse a Jerusalém, voltasse à capital, voltasse à cidade de Davi. Então, todo o povo apoiou aquela causa. E o que é que aconteceu? Né? A Bíblia nos diz que durante a trajetória, né, houve uma festa, Davi reuniu todo o povo estava se alegrando, a caravana se dirigiu a Kiriat Jearim, a fim de levar a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. O clima era um clima de festa, era um clima festivo. A alegria, né, e a euforia era extasiante na vida de todos. Fizeram até o melhor, fizeram um carro novo para levar a arca. E Uza e Aiô foram guiando esse carro. Mas algo, queridos, a Bíblia nos diz que algo inesperado aconteceu, né? Perto de Quidom, os bois tropeçaram e a arca do Senhor estava prestes a cair. E o que aconteceu? Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca do Senhor. Talvez ele tenha feito isso por reflexo, por um impulso impensado, tendo em vista a grande responsabilidade que ele tinha. É isso que o pastor Malta nos coloca aqui, né? Tendo em vista a grande responsabilidade que ele tinha naquele transporte tão especial, tão especial. E é muito provável que eu e você fizéssemos a mesma coisa, né? Que eu e você, ao vislumbrarmos a arca do Senhor prestes a cair, fôssemos também, por reflexo, por impulso, tentar segurá-la. Mas, queridos, na tentativa de impedir que a arca do Senhor fosse ao chão, Uzá acabou indo contra a ordem do Senhor. Nós nos identificamos com Uzá, né? Entendemos perfeitamente o desejo legítimo que Uzá tinha de fazer isso, de guardar a arca, de salvaguardar a arca, de que a arca caísse ao chão. Mas no seu zelo pelas coisas do Senhor, e por isso nós nos impressionamos e ficamos tão inquietos diante da resposta de Deus, né? Porque pelo zelo pela obra do Senhor, Uzá fez aquilo ali, nós nos intrigamos, nós nos ficamos inquietos diante disso aí. A ira do Senhor se acendeu com aquele ato. A Bíblia nos diz que Deus se irou, né? No versículo aqui, a Bíblia nos diz que Deus, no versículo 10, a Bíblia nos diz que Deus se irou contra Uzá. E o Senhor feriu a Uzá, né? Por ter tocado a mão na arca. E Uzá morreu logo diante ali, né? Logo ali, Uzá morreu na hora. Uzá morreu na hora. Mas por que isso aconteceu? Porque tanto rigor da parte de Deus. Ele fez com a melhor das intenções, né? Uzá fez algo que provavelmente eu e você faríamos se estivéssemos no lugar dele. Então o povo não compreendeu.
O próprio Davi, a Bíblia nos diz no versículo 11, que Davi se irritou e além de ter se irritado, Davi teve medo. Ele teve medo de Deus, pois ele entendeu a seriedade como o Senhor tratava as coisas de sua santidade e dos mandamentos da sua palavra. Davi compreendeu isso. É nesse momento, quando Davi tem essa compreensão, que ele faz a pergunta correta. E que pergunta seria essa? Como poderei eu trazer a mim a arca de Deus? Ele faz essa pergunta no versículo 12. Como poderei eu trazer a mim a arca de Deus? E o próprio Davi, ele recorreu depois às Escrituras para descobrir como ele traria a Jerusalém a arca do Senhor. E nós vamos tratar disso um pouco mais tarde, né? O pastor fala aqui que mais adiante nós vamos estar falando sobre isso. E naquele momento, né, quando Davi presenciou a morte de Uzá, Davi desistiu na hora de levar a arca para Jerusalém. Davi teve medo. E ele interrompeu a festa, encerrou a festa, e ele deixou a arca na casa de Obed-Edom, o geteu. O clima ficou pesado. As pessoas estavam tristes, as pessoas estavam tensas, estavam temerosas diante da ação do Senhor. Então o temor tomou conta de todos. Uzá estava morto. Ele jazia no chão. O que há de errado com tudo isso? O que foi que aconteceu? Que lições nós podemos tirar, aprender dessa trágica experiência de Uzá? O que aconteceu? O que fez Deus se irritar com Uzá a ponto de matá-lo diante de uma ação, de uma boa intenção? E a primeira lição que o autor deixa pra gente é a seguinte: boas intenções não são permissão para erros doutrinários. Boas intenções não são permissão para erros doutrinários. É inegável, queridos, que Uzá não usou de dolo, não usou de má fé quando ele estendeu a mão para segurar a arca do Senhor. Mas de bom coração ele a estendeu. Ele estendeu a mão com o objetivo de proteger a arca da aliança. Ele estava muito feliz com o privilégio de ser escolhido pelo rei para transportar aquela que simbolizava a presença de Deus. Era uma tarefa importantíssima. Era a arca da aliança de Deus para Jerusalém, né? Então, esse símbolo da presença de Deus ali, a arca da aliança de Deus para com o seu povo, era uma tarefa importantíssima o transporte. E Uzá foi escolhido por Davi. Uzá e Aiô foi escolhido por Davi para transportar para essa tão importante tarefa de guiar os carros até Jerusalém. E o que aconteceu? Olhando por um lado mais pragmático, o resultado daquela iniciativa, é isso que o autor nos diz, foi positivo, pois Uzá evitou a queda da arca. Contudo, nem por isso está certo. Apesar das suas ótimas intenções, das ótimas intenções do coração de Uzá, Uzá não atentou para as prescrições das Escrituras. Uzá não se atentou para o que dizia a palavra de Deus acerca de tocar na arca do Senhor. Em Números, capítulo 4, especialmente no verso 15, Moisés deu instruções precisas. Número capítulo 4, ele vem todas as instruções de como transportar a arca do Senhor. A arca do Senhor, queridos, ela ficava no tabernáculo, né? Na tenda ali no tabernáculo. E ela simbolizava a presença de Deus, né? A arca da aliança do Senhor simbolizava a presença do Senhor. Nem todo mundo poderia tocar na arca, né? Existiam pessoas específicas para fazer esse serviço. E os tabernáculos ficavam nos acampamentos de Israel. Então havia o transporte ali durante o deserto, quando o povo de Deus levantava acampamento,
desfazia também a tenda, né? A tenda ali do tabernáculo, e essa tenda era guiada também junto com o povo. E Moisés, ele dá ordens específicas ao povo, dá instruções específicas de como ser transportada essa arca. Mas essas instruções vieram de Moisés? Não. Deus a deu a Moisés. E Moisés passou para o povo. Então as instruções estavam nas Escrituras, na palavra de Deus. E Moisés dá instruções de quem e de como deveria ser transportada a Arca da Aliança. E diz assim, número capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, levar a Arca da Aliança era a função específica dos filhos de Coate, né? Dos levitas. Mas para cobrir, mas antes deles pegarem na Arca da Aliança, antes deles transportarem essa Arca da Aliança, a gente vai ver toda a instrução dada por Moisés. Nós vamos ver que os filhos de Arão, né, que eram sacerdotes, Arão que era sacerdote, que ministrava no templo, os filhos de Arão cobriam todos os objetos com uma coberta, com uma manta, cobria tudo, embalava tudo, desmontava tudo, cobria tudo bonitinho e deixava a arca para ser transportada. A função dos filhos de Coate era transportar a arca do Senhor. Eles tinham que pegar, a arca tinha 2 varas, né, grandes, e eles tinham que tocar apenas nas varas, eles não poderiam tocar na arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor, porque isso seria punido com morte. E Uzá, queridos, não observou isso aí. Uzá não observou isso aí. Então, continuando em Números 4, versículo 15, e continuando as especificações de como proceder, o versículo 16 ao versículo 20, Deus fala a Moisés e a Arão: olha, porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos alimentos e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. Essa era a função dos filhos de Arão, que era sacerdote. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixarei extirpada as famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes farei para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Era um ensinamento, um objetivo promocional ou proposicional, né? Que deveria ser obedecido e não relativizado, né? Então, esse era um objetivo proporcional de Deus. Deus diz: olha, a função dos filhos de Arão, o sacerdote, será a função de toda a função ali do tabernáculo. Ele vai mexer em todas as partes do santuário, do óleo da unção, vai ser encarregado ali dos utensílios que são usados no santuário do Senhor. Porém, os filhos dos coatitas, eu não vou deixar que eles morram. E para que eles não morram, para que eles se perpetuem, eles não poderão nem sequer ver os utensílios. Eles não poderiam, queridos, nem ver. Só depois de todos os utensílios cobertos e devidamente acomodados, era que os filhos dos coatitas levariam a arca do Senhor. Então, quando o próprio Moisés, então esse aí era um objetivo, era um ensinamento objetivo, específico de Deus. Deus dá instruções específicas ao seu povo. Deus é zeloso. Nós vamos ver que Deus, ele quando vai
da construção do templo do Senhor, ele também dá ordens específicas de como deveria ser construído o tabernáculo, de como deveria ser construído o seu templo. Então, tudo na casa do Senhor tem a sua função. Deus é específico, Deus é zeloso e Deus ele é objetivo na sua palavra. E os ensinamentos do Senhor, eles não podem ser relativizados por nós. Então, quando o próprio Moisés, liderado o povo nas suas peregrinações no deserto, Moisés observou estritamente as ordens divinas quanto ao transporte. E ele observou isso na palavra de Deus. Em Números 10 é descrito de como é transportado o tabernáculo do Senhor quando o povo de Deus levantava acampamento. No versículo 21 de Número 10 diz assim: então partiram os coatitas levando o santuário e os outros levaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Então Deus dá ordem específicas. Deus dá ordem específicas. E muitas vezes eu e você relativizamos a palavra de Deus. Deus dá ordens específicas na sua palavra. Então, queridos, boas intenções não são permissão para nós cometermos erros doutrinários. A palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrifício de culto. Melhor é obedecer do que sacrificar. É isso que 1 Samuel 15, versículo 22, a parte B, nos diz. Melhor é obedecer, é melhor do que sacrifício de culto. Uzá deveria ter conhecimento da história de Saul, quando Saul desobedeceu às ordens de Deus e ouviu repreensão do próprio Samuel. Quando Samuel fala a Saul e diz, olha, obedecer é melhor do que sacrifícios de culto. A gente vai ver que Davi, ele desobedece às ordens do Senhor. Samuel tarda um pouquinho a chegar e Davi oferece sacrifícios a Deus, né? Com as melhores das intenções. Mas ele é repreendido pelo Senhor. E aí, o Senhor vai e fala assim a Samuel. Diz aí em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o Senhor diz o seguinte: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói a tudo que tiver e não lhes perdoes, porque matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Deus tinha dado essa ordem para Samuel: vai lá, aniquila toda a nação dos amalequitas. Não deixa ninguém, nem os animais você vai deixar. Então, as intenções de Saul também eram boas, né? A Bíblia nos diz que Deus deu ordem para que Saul destruísse. Mas o que foi que Saul fez? Saul, mais alguns dos seus servos, pegaram os melhores animais para oferecer a Deus em sacrifício. Só que Deus pediu isso? Não. Deus deu uma ordem específica: olha, vá lá e destrua tudo. Então as intenções de Saul também eram boas, mas ele desobedeceu a ordem expressa do Senhor e ele pagou um preço caro por isso. Um intrigante episódio narrado em Levítico 10, é isso que o pastor Malta nos diz, é quando Nadab e Abiú também oferecem sacrifícios estranhos no altar do Senhor e eles foram sumariamente mortos. Não sabemos exatamente o que significa oferecer fogo estranho, mas podemos afirmar que fogo estranho é algo fora da vontade de Deus, fora, né, alheio às orientações da lei. Até poderia se lembrar desses acontecimentos e reverenciá-los, mas no ímpeto de fazer o melhor e evitar que a arca do Senhor fosse ao chão, ele desconsiderou os ensinamentos doutrinários e normativos das Escrituras para fazer a seu modo. E o final foi trágico, apesar das boas intenções. E nós vemos hoje, queridos, muita gente agindo como Uzá. Muita gente boa, bem intencionada, que quer adaptar os ensinamentos das Escrituras porque julgam esses ensinamentos defasados ou ultrapassados para o nosso tempo.
Nós temos visto pessoas, inclusive, que querem até mudar a Bíblia por considerá-la ultrapassada. Então, assim, criativamente, começam a adicionar ou retirar elementos da palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que nenhum i, nem um tio, né, passará da sua palavra. E ai daquele que tirar, né, um tio ou um i da palavra do Senhor. Então, um J da palavra do Senhor. Então, ao fazê-lo, incorrem em um grande erro. E de bom coração, acabam criando o quê? Desvios e heresias que jamais intencionaram fazer. Então, boas intenções não são desculpas para erros doutrinários. Uzá tinha conhecimento da palavra de Deus, Uzá sabia, conhecia as histórias dos seus antepassados, conhecia a história do rei Saul, né? Porque o rei Saul foi antecessor a Davi e o rei Saul perdeu o seu trono por desobedecer uma ordem de Deus. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de constituir Saul rei de Israel, né? Então, a palavra de Deus, ela é específica, a palavra de Deus, ela é objetiva e a palavra de Deus não muda. A Bíblia nos diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, queridos, não muda. Então, né? Nós precisamos ter cuidado em observar esta palavra. A Bíblia nos diz que Paulo, escrevendo ao pastor, né, ao jovem pastor Timóteo, Paulo ele adverte em várias partes das Escrituras, Paulo ele adverte a Timóteo e ele diz assim, olha, tem cuidado de ti mesmo, olha, cuide da sua santificação, mas cuide da doutrina, cuide da palavra de Deus, seja exemplo na palavra, permanece nas sagradas Escrituras, observe o que a Bíblia diz, siga as instruções bíblicas. Por quê? Porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A palavra de Deus, ela é o livro mais atual, eu costumo dizer, a Bíblia é o livro mais atual e o livro mais antigo que existe. Na palavra de Deus nós encontramos tudo para as nossas vidas. E Deus, Ele dá orientações específicas. E se muitas vezes eu e você passamos por algumas dificuldades em relação às nossas vidas, às nossas famílias, é porque, queridos, procuramos criar atalhos. Procuramos adaptar a palavra de Deus de acordo com as nossas vontades. Entra no ar o ministério do eu acho. Exatamente. Olha, a Bíblia diz assim, mas eu acho que, né? Que a gente poderia, né? Eu acho. Ou então isso foi naquela época, mas eu não concordo. Isso aí foi nos tempos de outrora, era na época do meu pai, da minha mãe, mas agora mudou, né? O mundo está moderno, é outra coisa. O que chama a atenção é que mesmo a pessoa achando ou não concordando, mesmo tendo esse livre-arbítrio, a palavra de Deus, ela permanece para sempre, do jeitinho que o Senhor a estabeleceu. Exatamente. Então, as boas intenções não são uma licença para negligenciarmos a doutrina bíblica. E isso é muito sério. Pastor Mota nos adverte que isso é muito sério e traz graves consequências. Usar que eu diga. Deus não precisa de ajuda. Ele exige obediência. A palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. A situação era inusitada. O cenário era completamente novo. Nunca antes houvera um relato de alguém vendo a arca do Senhor prestes a cair. Não havia um mandamento na lei dizendo: quando a arca do Senhor estiver perto de cair, faça isso, né? A lei não dizia nada sobre isso. Então Uzá foi tomado de um sentimento nobre de ajuda. Ele queria mesmo ajudar a Deus para evitar que a sua arca, que simbolizava a presença de Deus, caísse no chão. Mas Uzá, querido, se esqueceu de uma coisa que eu e você muitas vezes nos esquecemos. Deus não necessita da nossa ajuda.
Deus não carece da nossa ajuda. Quando o Senhor deu a lei de Moisés, o Senhor instruiu exatamente como a arca deveria ser transportada. Não havia uma exceção para os casos de queda. Não havia exceção. A arca deveria ser transportada daquela forma. Os filhos dos coatitas deveriam levar a arca e não poderiam tocar na arca. Eles nem sequer poderiam ver. Uzá deveria saber que Deus instruiu acerca do transporte da arca, que jamais poderia ser surpreendido. Uzá deveria saber disso, que o Deus que fez a instrução do transporte da arca, o nosso Deus que é onisciente, que vê todas as coisas, esse Deus jamais poderia ser surpreendido com coisa alguma, porque Deus, ele sabe tudo. Deus sabe perfeitamente todas as coisas, inclusive os futuros acontecimentos, mesmo os potenciais acontecimentos. O que aconteceria se, né? O que aconteceria se? Deus sabe o que aconteceria. Então, nenhuma mudança de circunstância pode pegar Deus de surpresa, fazendo obsoleta a sua palavra. Nenhuma mudança cultural, nenhuma mudança de paradigmas surpreenderá a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus, ele é Senhor. Deus, ele é onisciente. E Deus, ele inspirou as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, nenhuma novidade, nenhum modismo esteve oculto ao Senhor no momento que ele deu as Sagradas Escrituras, no momento que ele deu as Sagradas Letras. E se mesmo assim ele nos deu instruções específicas quanto à sua palavra, é porque ele espera que eu e você obedeçamos, que eu e você permaneçamos obedientes aos mandamentos e preceitos da sua palavra. O mundo mudou, as pessoas mudaram, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma, ela permanece a mesma. Então, definitivamente, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele apenas requer de nós obediência à sua palavra. É isso que Mouta diz, é isso que o pastor Mouta diz. Deus não precisa da nossa ajuda para adaptar a sua palavra aos tempos atuais, aos tempos modernos, a fim de acomodar as doutrinas da igreja às coisas que são explicitamente reprovadas nas Escrituras. Deus não precisa da nossa ajuda para ser politicamente correto. Deus não precisa da nossa ajuda para ajustar as demandas do século 21, para ajustar a sua palavra às demandas do século 21. Deus não precisa da nossa ajuda para uma versão mais inclusiva e progressista da palavra dele, dos seus ensinamentos, das suas doutrinas. Deus não precisa da nossa ajuda para abrir a mente do povo às novidades do tempo, para abrir a sua mente. Deus não precisa da nossa ajuda para que abramos a sua mente quanto às novidades do tempo moderno. Definitivamente, queridos, Deus não precisa da nossa ajuda. O que Deus quer de mim e de você é obediência. Obedecer é melhor do que sacrifícios de culto. Deus requer de nós obediência à sua palavra. A palavra de Deus, ela é imutável. Nós não podemos adequá-la às nossas necessidades. Nós não podemos adequá-las à modernidade, à cultura em que nós estamos vivenciando, para que a palavra de Deus seja inclusiva. É preciso, e a outra lição que o pastor Mouta traz para mim e a você é o seguinte, que é preciso fazer a coisa certa do jeito certo, do jeito que a palavra de Deus nos diz. Nós voltamos à pergunta de Davi, em 1 Crônicas, no verso 12. Como poderei
eu trazer a arca de Deus? Como poderei trazer a mim a arca de Deus? Essa é a pergunta de Davi no versículo 12. E a resposta que Davi tanto almejava estava nas Sagradas Escrituras, estava na palavra de Deus. Como eu e você, cristãos dos séculos 21, poderemos nos portar em meio à nossa sociedade? Está na palavra. Deus traz a orientação na sua palavra. Como nós poderemos trazer a presença do Senhor para o nosso lar? A resposta está na palavra de Deus. Então, a resposta que Davi tanto almejava estava nas Sagradas Escrituras. Após 3 meses, quando Davi viu, que a arca ela permaneceu ali na casa de Obed-Edom e trouxe bênçãos à casa de Obed-Edom, porque a presença de Deus em nossas vidas, ela traz a presença de Deus em nosso lar, ela traz bênçãos infinitas. Então Davi teve uma brilhante ideia. Uma brilhante ideia de quê? Que não era uma ideia nova, que era observar o que dizia as Escrituras quanto ao transporte, quanto à condução da arca do Senhor. Então Davi, ele foi observar os preceitos do Senhor em como transportar essa arca. E aqui o autor fala o seguinte, ele não está sendo irônico. Davi era um homem sensível à voz de Deus. E ele tinha um coração íntegro para com a palavra do Senhor. Ele não inovou, ele não revolucionou, ele não surpreendeu a todos com uma enorme criatividade. Ele não quis novamente usar um carro puxado, porque Davi colocou um carro novo. Ele tinha as melhores das intenções. Mas quando ele viu que Deus é zeloso para com a sua palavra, Davi temeu ao Senhor. E ele procurou dentro das Escrituras fazer a vontade de Deus. Então ele não inovou. Não quis mais inovar. Não quis mais transportar a arca em um carro, porque não era isso que a Bíblia dizia. Tão somente Davi obedeceu aos preceitos divinos. E um pouco mais à frente, lá no capítulo 15, nós vamos ver Davi fazendo os preparativos para o transporte da arca para Jerusalém. No verso 2, o verso 2 do capítulo 15 é bem significativo. Davi diz o seguinte, olha, então Davi disse, ninguém leva a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Davi entendeu que os preceitos do Senhor são eternos, que os preceitos do Senhor são imutáveis, independente das circunstâncias e da influência sociocultural. Davi convocou os descendentes dos levitas e lhes deu instruções para observarem atentamente o que dizia as Escrituras. Eles deveriam, antes de mais nada, se santificar e trazer a arca. E chamou Davi os sacerdotes, do versículo 15 ao capítulo 15, do 11 ao 15, diz assim, e Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Azarias, Joel, Semarias, Eliel, Abinadab. Ele chamou os chefes, das famílias dos levitas e lhes disse, vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Então santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que faça subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que ele tem preparado. Porquanto vós não a levantastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura no meio de nós. Porque não foram vocês que levaram a arca da primeira vez, o Senhor Deus fez rotura no meio de nós, porque nós não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Davi era rico. Reinado
cheio de poder, de aquisições, né? Davi vencia muitas guerras. A gente vê pela palavra de Deus que Davi, a Bíblia nos diz que Saul matava 1000, Davi a 10.000. Então Davi era um homem de guerra, né? Davi nessas guerras tinha muitos despojos, ele adquiria muitos despojos. Carros não faltavam, né? Em Jerusalém, carros não faltavam a Davi. E a Bíblia nos diz que Davi mandou fazer um carro novo para transportar a arca do Senhor, com as melhores das intenções. Mas não era isso que estava na palavra de Deus. A palavra de Deus tinha ordens específicas de quem deveria tocar naquilo que simbolizava a presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que apenas os levitas e os sacerdotes poderiam transportar, poderiam mexer nos utensílios do tabernáculo, nos utensílios do templo. Então, dá ordens específicas. E aí nós vamos ver que os filhos dos levitas, né, os da família dos coatitas, foi que levaram a arca. E nós vamos ver, queridos, que Davi, ele com o Senhor, Davi ele não estava mais irritado com o Senhor, né? E nem com medo, pois Davi havia descoberto pelas Escrituras a maneira correta de trazer a arca a Deus. E ele declara no verso 13 que o Senhor agiu com juízo para com aqueles que não buscaram a maneira correta. Veja o quanto Davi estava sensível e atento aos preceitos divinos. Ele sabia que deveria fazer a coisa certa do jeito certo. A coisa certa, a coisa correta, da maneira correta. Da primeira vez, ele fez a coisa certa. Ele teve a melhor das intenções. O seu coração estava desejoso de trazer a arca do Senhor a Jerusalém. Mas fez de acordo com a sua vontade, com a modernidade. Ele tinha carros, então ele pegou um carro novo para transportar a arca do Senhor. Eu acho que tinha ali todas as pompas, né? E aí ele pegou os melhores homens para transportar aqueles que ele achava melhor. Aquele que aos seus olhos era melhor. E muitas vezes nós fazemos isso. E por conta disso, Davi pagou um preço muito alto. Uzá perdeu a sua vida. As pessoas passaram a temer ali ao Senhor. Aquilo que era um cortejo de alegria se transformou em um cortejo de tristeza. Mas Davi depois, buscando na palavra de Deus, ele compreendeu que Deus agiu com justiça, que Deus ele é justo, que Deus ele é zeloso para com a sua palavra. Muitas vezes nós não sabemos o que passa em nossas vidas, em nossas famílias, porque nós não nos atentamos à palavra de Deus. Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita aquilo que está fora da sua palavra. O nosso Deus, ele é onisciente, por mais que a sua palavra tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás. Ela é atual, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e é o mesmo eternamente. Deus, ele é o eu sou, é o Deus todo-poderoso, ele é onisciente, ele sabe do futuro. Inclusive, quando ele fez a sua palavra, ele sabia o momento que nós estávamos vivenciando agora. Esse momento da modernidade líquida. Deus sabia o que aconteceria, mas da mesma forma ele dá a instrução na sua palavra. E ele é claro, ele é específico, ele é objetivo quanto à sua vontade. Queridos, obedecer é melhor que sacrificar. Então os levitas trouxeram a arca de Deus aonde? Sobre os ombros, como Deus havia ordenado. E eles trouxeram na vara que havia ali na arca. Eles não tocaram na arca do Senhor, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E é por isso que continua, no versículo 15, isso aí, que os levitas, eles trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado. Nós precisamos, ainda hoje, nós precisamos fazer a coisa correta, da maneira correta. Os fins não justificam os meios. A caminhada de obediência, ela é tão importante
quanto à linha de chegada. E nós precisamos nos apegar à palavra de Deus com amor, com humildade, com obediência, com submissão. Nós precisamos, queridos, obedecer. Davi aprendeu a duras penas. O pobre Uzá, ele teve que morrer. E nós temos grandes prejuízos, né? E quantos prejuízos também tem líderes do povo de Deus, quando se esquece das Escrituras, quando se desvia da verdade. Que sejamos, eu e você, mais atentos que Uzá, mais submissos à autoridade da palavra, mais obedientes às suas ordens, mais fiéis na nossa prática da vida cristã. E é isso que Deus requer, né? É isso que o pastor Mota nos diz, ele deixa isso pra gente, né? Que sejamos assim, mais atentos, bem mais atentos que Uzá, mais obedientes às suas ordens, mais fiéis na prática da palavra, na prática da vida cristã. E é isso que Deus requer de nós. Que Deus nos ajude nesse tempo de tantas novidades, imoralidades, inovações, a nos manter firmes, constantes à boa doutrina dos apóstolos. Como nos lembra no antigo hino do cantor cristão, né? Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece aquilo que Cristo mandar. Para guardar no coração, eu deixo para vocês o que está escrito em João, capítulo 14, versículos 23 e 24, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Você ama Deus? Se você ama, guarde a sua palavra, tenha zelo para com ela. E Deus, a Bíblia nos diz, essa é uma afirmação do próprio Jesus, que Ele virá e fará em nós morada, né? A gente tem um hino que canta, né? Espírito Santo, faça morada, né? Sim, o Espírito Santo, para fazer morada em nossas vidas, nós precisamos permitir que Deus reine, que o Senhor governe as nossas vidas. E nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, mais atentos à palavra de Deus. E como eu e você podemos saber o que é que Deus requer de nós, o que é que Deus deseja para que nós façamos hoje? Lendo a palavra, buscando na palavra, nos alimentando desta palavra, fazendo como Deuteronômio nos diz: olha, guarda a palavra nos umbrais da tua porta, guarda no teu coração, né? Guarda nas tuas mãos, para que você não peque contra Deus. Guarde no frontal da sua testa, guarde a palavra de Deus, para que você não peque contra Deus. Ensine essa palavra a seus filhos. Vamos, queridos, fazer da leitura da palavra de Deus um alimento diário para as nossas vidas. Precisamos guardar a palavra. Se nós amamos a Deus, se nós temos zelo pela obra do Senhor, nós precisamos guardar os preceitos divinos, independente dos modismos que existem hoje e que existirão no futuro. Que Deus nos abençoe. O nosso muito, mas muito obrigada mesmo a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila na sua presença. E nós convidamos a você para estar conosco amanhã, às 9 horas da manhã, na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós vamos começar agora uma série de estudos no livro de Apocalipse. Nós convidamos a você para se juntar a nós. E vamos continuar, queridos, orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração a cada um de vocês.